Olá, meus amigos e minhas amigas, sem rodeios, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, deixe-me te fazer uma única pergunta, simples e direta. Você sabe exatamente por que os seres humanos aguardam a ressurreição da carne? Sim, pois o sistema religioso afirma que na volta de Cristo os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério, e após a ressurreição dos corpos, eles serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Neste caso, novamente te pergunto: você sabe exatamente por que os seres humanos aguardam a ressurreição da carne? A resposta é simples: porque elas não são capazes de se reconhecerem através do espírito, senão somente a partir do corpo. Os seres humanos são incapazes de se reconhecerem através do espírito. Por isso, elas aguardam a ressurreição da carne. Poucos sabem elas que elas são exatamente o espírito, pois é o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. Neste caso, eu posso lhe assegurar que não existe ressurreição da carne, simplesmente porque você não é carne. Você é apenas um espírito, tendo uma experiência humana, inconsciente através do corpo. Neste caso, não há ressurreição da carne, senão apenas o despertar do Espírito de Cristo no homem. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe exatamente na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 54, aonde disse o apóstolo Paulo: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Veja bem, quando o apóstolo Paulo disse: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de mortalidade, o apóstolo Paulo não está afirmando que isto aconteceria somente depois da morte, pois isto acontece em vida. Prova disto é que o mesmo apóstolo Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, disse Paulo: pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Cristo é incorruptibilidade, Cristo é imortalidade. Por isto, o apóstolo Paulo afirmou: pois todos quanto em Cristo fostes batizados. O batismo simboliza a morte e a ressurreição. A morte da identificação com o corpo e a ressurreição exatamente do espírito, pois a partir do momento que o ser humano passa a se identificar através do espírito, a morte foi aniquilada, pois a morte tem poder somente sobre a carne, não sobre o espírito. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é exatamente o despertar da mente espiritual de Cristo no homem. Quando o homem passa a se reconhecer através do Espírito de Cristo, ali a morte foi aniquilada, pois a partir de então o ser humano alcançou a ressurreição, pois este Espírito de Cristo é a ressurreição. Prova disto é que Jesus ele conclui: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja bem, não estamos falando dos mortos lá no cemitério, e sim dos vivos, que ainda não despertaram da sua verdadeira identidade espiritual. Prova disto é que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo não havia sido decapitado, ele não havia sido enterrado em um cemitério, ele não se encontrava em um túmulo, e mesmo assim estava aguardando o despertar da mente espiritual de Cristo. Pois somente após a ressurreição, ou seja, após o despertar do Espírito de Cristo na carne, é que Paulo disse que possuía a mente de Cristo. A mente de Cristo é a vida, a mentalidade da carne é a morte. Se reconhecer através da mentalidade do corpo é a própria morte. Se reconhecer através do Espírito é a ressurreição, é a própria vida. Não há para onde fugir, meu amigo. Não existe ressurreição da carne.
Você talvez acredite exatamente nesta fábula, inventada pelo sistema religioso, simplesmente porque você se reconhece através do corpo. Mas a partir do momento que você se identificar através do Espírito, não haverá mais necessidade da ressurreição da carne. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus afirmou: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Bom, por que nunca morrerá? Porque os seus corpos humanos se tornaram imortais? Porque a carne foi revestida de incorruptibilidade e de imortalidade? Não, meu amigo. Simplesmente porque a pessoa que passa a se reconhecer através do Espírito se tornou um Espírito. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. A partir do momento que você se torna um Espírito, não existe mais morte. Por isso, disse Cristo, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Pois Cristo lhe concede a vida eterna a partir do momento que você passa a se reconhecer através da ressurreição, que é o próprio Cristo. Quando você passa a compreender que você é o Espírito, não existe mais morte, pois o Espírito é eterno, é imortal. Veja, meu amigo, o que consta exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. O Espírito está pronto, é só a carne que é fraca. Disse Cristo, a carne para nada se aproveita. Por que exatamente você está aguardando a ressurreição da carne? Se você já percebeu que você é um espírito. Se você é um espírito, por que novamente você iria querer se tornar carne? Se a carne é fraca? Não, meu amigo. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, disse Paulo, o único que é imortal é Deus, é um espírito. Então, não existe ressurreição da carne. Existe apenas o despertar do Espírito de Cristo no homem. Prova disso é que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, disse Paulo, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, a fim de estarmos com o Senhor para todo sempre. Na volta de Cristo, os seres humanos serão arrebatados para o reino dos céus. Mas veja que curioso. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo que tudo isso já havia acontecido com ele, mesmo sem ele ter passado pela morte literal do corpo. Pois, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já havia passado pela ressurreição, mas não da carne, mas sim da ressurreição do Espírito, pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É a mentalidade da carne que morre, para a mente espiritual de Cristo assumir o seu lugar, pois esta mente espiritual de Cristo é a ressurreição. E Paulo já havia passado da morte para a vida, já havia acontecido a volta de Cristo para ele, mas não com visível aparência, pois a volta de Cristo é exatamente a ressurreição do Espírito de Cristo no homem. Ou seja, o despertar da consciência espiritual do homem é a volta de Cristo. É quando você passa a voltar a se reconhecer exatamente através do Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, é porque você se encontra morto espiritualmente. E é exatamente esta consciência espiritual que precisa ressuscitar na carne, e não a carne lá no cemitério. E para encerrar, para te ajudar a refletir sobre este assunto, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esta não é a condição dos mortos que foram enterrados lá no cemitério, mas sim a condição de todo ser vivo que ainda não despertou da sua verdadeira identidade espiritual. Pois se você ainda não despertou da mente de Cristo, isso significa que você não sabe coisa nenhuma, simplesmente porque a sua memória jaz no esquecimento. Pois se foi exatamente o Espírito que se fez carne, podemos entender perfeitamente
que você caiu no esquecimento, pois diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Você não sabe coisa alguma acerca da realidade espiritual, porque você perdeu a sua verdadeira consciência espiritual. Por isso, você precisa alcançar a ressurreição do espírito, pois você é um espírito tendo uma experiência humana inconsciente através da carne. É o espírito que precisa despertar, meu amigo. É a sua verdadeira identidade espiritual que precisa despertar no corpo. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Por isso você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, pois os mortos não sabem coisa alguma. Você não sabe exatamente quem você é, porque você perdeu a sua memória. Sim, a sua memória foi deletada quando você se tornou carne. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, pois o que é nascido da carne se reconhece apenas através do corpo, mas aquele que nasce do Espírito recupera a sua verdadeira identidade espiritual. Por isso desperta tu que dormes. Tu não é um corpo. Não existe reencarnação, ressurreição da carne. Tudo que existe é ressurreição do Espírito. O despertar do Espírito de Cristo na carne é exatamente a ressurreição.